E com isso, hoje, nós trazemos uma pessoa muito especial. Estava eu no Instagram fazendo mídia do Garimpando Bolachas com a Shemaker Copeland, fazendo uma mídia com ela, né, no episódio que foi lançado, e uma pessoa lá no Instagram deu um ok, até falando assim, conheceu a Shemaker. Isso não é muito comum, né, nos nossos meios. E eu fui lá, então, com muito jeito, ver quem era essa pessoa. Aí eu disse assim, nossa, você conhece, né? É tudo ali digitado. E ele falou assim, não só conheço, como conheço muito. E aí botou lá uma foto dele abraçado com a Shemaker. Aí eu falei, nossa, quem será, né? Eu conheço o Igor desde a época do Rony Fon, desde aquela época, eu lembro dele perfeitamente, mas não sabia que era ele ali, né? Tinha nem noção. E aí eu voltei lá, falei, nossa, como que você conhece? Ah, encontrei com ela, tal. E nós fomos conversando ali. No fim, eu convidei o Igor para estar aqui presente hoje, o que é uma grande honra, porque é um músico brasileiro que de blues e soul music, com umas pitadas de funk aí, não é tão simples de encontrar. E Deus me proporcionou essa possibilidade de encontrá-lo sem o procurar, né? Vamos assim dizer. Coloco agora o Mané, peço para o Mané para ele fazer aqui a introdução do Igor e o Marinho também. Ao contrário. Se o Marinho quiser falar primeiro o seu boa noite aí, Marinho, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, prazer estar aqui com todos mais uma vez, especialmente com o Igor. E ver se ele explica para a gente qual que é o milagre de sobreviver tocando blues no Brasil, principalmente tocando música boa, que é uma coisa que está cada vez mais difícil, né? Mercados que encolhem, música ruim que predomina, mas é um ato de resistência, né? Como sempre foi o blues e tal. É um prazer ter você com a gente, Igor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, é um prazer enorme a gente estar retornando aqui ao contato com vocês, que estão nos assistindo sempre, e trazendo aí o Igor Prado. O Igor Prado foi um achado, então, que nós tivemos, porque chama muita atenção. Eu pude ler alguma coisa sobre a história do Igor Prado. O cara que começou a tocar violão em casa com 6 ou 7 anos de idade, aprendendo violão. Na verdade, aprendeu com o próprio pai e tem uma particularidade. Ele aprendeu a tocar violão, ele é canhoto, toca com a mão esquerda, que não é muito comum, e não inverteu as cordas. Ele toca só com o instrumento invertido, mas faz as cordas na posição original. Isso já é um diferencial muito grande. O Igor depois passou para a guitarra, e interessante, sabendo aqui um pouco da vida do Igor, ele começou a tocar muito jovem na noite em São Paulo, e até acompanhando outros artistas, e como era muito jovem, ele precisava até de liminar da justiça para poder tocar. Depois ele vai poder nos explicar melhor essa história aí, mas o que chama muita atenção é um músico brasileiro, um guitarrista branco, que faz sucesso ou é reconhecido nos Estados Unidos, no meio da galera black, da galera do soul, da galera do blues, e não é pouco reconhecido, não. O pessoal lá curte o Igor e chama o Igor para muitos trabalhos, né? Ele tem bastante contato, bastante trabalho com esse pessoal. Seria, para a gente entender um pouco, seria como um americano chegar aqui no Brasil e começar a tocar samba e ser reconhecido por isso. Então, fica essa comparação para vocês terem um pouco de ideia de quem é o Igor Prado. Eu não vou me alongar muito, não. Quero já passar a palavra para o Igor e já queria introduzir o seguinte, Igor, já explica para a gente como é que qual que é a dificuldade inicial do cara tocar com a mão esquerda
E como é que foi a tua decisão de manter o instrumento com as cordas na posição original e não ter que invertê-las? Essa é a primeira questão que eu queria colocar para você. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite primeiro. E baita prazer estar falando com vocês. E vamos lá. Você falou do lance de tocar com a guitarra invertida, né? Para mim, foi muito natural, porque às vezes, para mim, o instrumento é como se a guitarra já fosse assim desde o começo. Eu via meu pai tocando e eu pegava o violão desse lado, punha para cá e saía olhando ele tocar, saía tocando os acordes, né, invertido. Eu nem sabia que não era assim, que estava errado, né? Então, a primeira formação minha, que eu fui aprendendo os acordes, algumas músicas, alguma coisa solada também. E quando eu fiz uns 12, 13 anos, ele me colocou numa escola de música. E quando eu entrei na escola, a primeira coisa que o professor olhou falou: nossa, tá tudo errado. E nem eu sabia. Ele falou: nossa, tá tudo errado, você vai ter que começar tudo de novo. Certo. E isso para mim foi tipo um trauma, assim, porque eu entrei numa escola que tinha um approach mais de bossa nova, de jazz, e eu queria tocar rock and roll, blues. Então, de cara, o professor torceu o nariz e falou: cara, você vai ter que inverter, nem vou te dar aula, você vai ter que inverter essas cordas aí e a gente vai começar as aulas com as cordas no lugar correto, né? Que eu toco com a mais fina em cima. E o certo é você tocar com a corda mais fina embaixo. Então ele fez eu inverter as cordas do violão, da guitarra, e eu comecei a fazer as aulas assim. Comecei do zero, como se fosse outro instrumento, né? Aprendi os acordes, comecei a ler partitura. Só que eu já tocava do outro jeito. Então, começou a ficar muito difícil para mim, né? E eu tive vontade de parar, porque ele falava: cara, tá errado, você nunca vai ser um profissional, você como se estivesse fazendo a coisa errada. Então eu saí, depois de 6 meses nesse conservatório aqui em São Caetano, eu saí. E aí eu comecei a estudar blues, com livros e conhecendo alguns artistas, pesquisando, né? Não tinha internet ainda. E eu comecei a ver que no blues, diferente da música clássica, da bossa nova, não existia uma regra para você tocar. Inclusive, o lance de ser invertido era uma coisa mais legal ainda, porque no blues a gente tem os bends. Bend é quando a gente pega a nota e faz que você emula o som da voz humana. E os bends, para quem é canhoto igual eu, é para baixo. E para quem toca do jeito certo, é para cima. Então existe uma diferença. E alguns blacks das antigas, eles tocavam invertido. E isso é uma coisa que, nossa, o bend é invertido, né? Que nada mais é que... Vou até ilustrar aqui. O bend é isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. O bend é quando você faz assim na nota. Dobrar, E eu faço isso para baixo. E no blues... Voltando aqui. Então, pro blues, o blues não tem regra. Então, essa foi a primeira coisa. Então, por isso eu quis continuar tocando. Eu falei: putz, vai ser legal para mim. Eu vou ter um approach diferente. Então, isso acho que foi uma das primeiras coisas que mais me cativou no lance do blues. Essa liberdade de você tocar do seu jeito. Você fazer do seu jeito, entendeu? E a música clássica, o jazz, a bossa nova, existe uma maneira correta de tocar. Não é regra também.
mas eu acho que foi mais da ignorância desse professor de música do que com relação a outros estilos, né? Mas esse foi meu começo, assim, quase desistindo de tocar guitarra. Para você ter uma ideia, eu toco guitarra também, sou canhoto, mas não sei tocar absolutamente nada como canhoto. Eu não consigo nem fazer um dó canhoto. Toco destro. Você já aprendeu do lado destro, né? Sempre foi natural para mim. Primeira vez que eu peguei um violão, eu já fui como destro, embora seja canhoto, né? É um mistério isso aí, não sei por quê. Será que você não é ambidestro? Algumas coisas eu uso mais a mão direita, outras a mão esquerda. Eu escrevo com a mão esquerda, mas tem mais força na mão direita. Uma mistura. É ambidestro. Ambidestro. Ô, Mané, baixa um pouquinho teu som, que tá um pouco alto demais. Mas, Igor, aproveitando, me diz uma coisa, como é que foi o seu envolvimento com a música? Foi alguma coisa, por exemplo, que você ouviu e que acendeu aquela lâmpada? Ou foi uma coisa gradual, que foi tomando forma e você falou, pô, é esse caminho que eu quero? Eu venho de uma família de músicos, né? Então, tipo, música foi sempre foi uma coisa, foi quase igual religião em casa, que nem eu tenho um tio que toca chorinho, eu tinha um outro tio que era compositor de marchinha de carnaval e tal. Então, o lance da música, desde moleque, desde de criança, no Natal, nas festas, com meu avô, sempre foi uma coisa natural, assim, sempre estava acontecendo a música ao vivo, entendeu? Chorinho, meu pai toca violão também, acompanhando meu tio, meu avô tocando baixo, tocando bumbo, surdo. Então, tipo, foi uma coisa meio natural, assim, entendeu? Apesar de muita gente da família trabalhar com outras coisas, assim, a música era um negócio muito presente na família, né? Que legal, o blues entrou como aí? Então, o blues é muito louco porque meu pai, ele da mesma forma que ele gostava de chorinho, de samba, ele adorava Chuck Berry, Little Richard, e ele tocava essas coisas em fita. E eles... Todo mundo fala que desde o começo eu sempre fui apaixonado por isso. Eu ouvia essas coisas e já ficava louco, desde bebê, assim. De pegar, às vezes tá numa roda de samba, pegar o microfone e cantar Lucia! Molequinho, assim, criança, imitando Little Richard. Então, eu acho que o lance de se apaixonar e o rock and roll, né, Chuck Berry, Little Richard, tá muito ligado ao blues, né? Eu fui descobrir que essas músicas do Chuck Berry que eu ouvia é a banda do Muddy Waters tocando com o Chuck Berry, né? É a galera do blues, é o blues ali, puro, né? Ô, Igor, você vê que aqui são três, né? Três fazendo pressão em cima de um, né? É um negócio meio complicado, né? A CPI mas do assim... Mas eu queria trazer pelo seguinte lado, né? Eu vejo em você, sinceramente, sem nenhum tipo de... Eu vejo em você a mão de Deus em você. Porque um cara brasileiro, tá certo? Tocar invertido. Essa coisa do tocar invertido, eu acredito que tenha até ajudado você muito a ter um som teu, porque né, a gente percebe isso nas músicas que você toca. Eu estava, antes de começar aqui às 20 horas o nosso papo, eu estava tocando um show seu aqui com a Groove, né, com a Just Groove, que a gente percebe na levada, nos toques, nos riffs, que eles são, vamos colocar assim entre parênteses, sujos, mas é isso mesmo. Pela mão, pelo contrário aí, tá? Então, assim, eu vejo isso como um negócio interessante, que não é qualquer um que faz. Eu vejo a tua vida de 18, 17, 16 anos, olha,
Ronnie Baker Brooks, Kurt Salgado, Phil Guy, irmão do Buddy Guy, o Muddy Morganfield, Johnny Watson, Willie Walker, Tia Carol, quer dizer, Tia Carol, você pega toda aquela gama de músico, né? De peso para quem gosta desse estilo, e você teve um contato muito próximo, né? Com uma idade muito, muito baixa. Eu acho que eu fui privilegiado bastante de ter pego ainda o finalzinho de uma geração. Muita gente morreu já, né? Mas eu peguei o final de uma geração que mudou a música, Então, eu acho que eu fui muito privilegiado também, muito novo conviver com essa galera, e às vezes viajar, e você aprende muito, assim, de vivência musical, tá do lado dessas pessoas, e tá no dia a dia. Então, acho que eu fui muito privilegiado também, para rodar um... É uma escola, né? Uma escola que você pôde presenciar experimentalmente. Você sabe que a experiência... Ela grava em nós uma verdade, né? Todas as vezes que a gente experimenta aquilo que a gente já viveu, torna-se uma verdade. Isso eu vejo muito na tua música, isso, né? E aproveitando e fazendo um link, você acha que está havendo um revival aí desse pessoal dos 50, 60, dos anos 50, 60, 70, com o pessoal novo? Eu vou te falar alguns aqui que eu listei, ó. O Aaron Neville, o Don Bryant, Monson McLean, com o Sam Paul, com o Black Pumas, com o José James, com o Malted Milk, com o The Milk, com o The Black Mamba, com a Shemaker, e assim vai. Essa ponte, né, 50, 60, 70, com esses caras de hoje, São Paulo, The Broken Bones, uma banda fantástica. Tá, o que levou esse pessoal mais novo trazer esse pessoal mais velho em evidência, assim? Outro que dá para citar é o Black Keys, né? Que os caras acabaram de lançar um disco cru de coisa do Mississippi, que é a forma mais crua de blues, do Mississippi Hill Country, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, esse tipo de música, mesmo nos Estados Unidos, ela não é mais um mainstream, mas existe uma cena muito forte, assim, de quem gosta de artistas, né? Pode ser que volte ao mainstream, de repente, uma música ou outra, mas tem muita gente, é uma cena bem sólida, entendeu? Ela não é unanimidade entre a galera mais nova nos Estados Unidos, nem na Europa. Mas eu acho que tem uma galera mais nova que tem um respeito, que saca isso daí. Você falou do Black Pumas também, que é legal pra caramba também. Putz. Tem muito dessa influência também. Então eu acho que o blues e a soul music, essa sonoridade dos 60, dos 70, isso aí, ele teve um peso cultural tão pesado, tão forte, que isso daí vai ficar para sempre. A gente vê de 20 anos para cá como isso influenciou vários artistas novos, né? Tipo, há 20 anos atrás, o Black Crowes, e aí foi batendo, isso aí tá propagando, porque essa música tem um lastro muito forte, né? É um peso cultural muito forte, né? Até no sentido espiritual, né? Sim, sim. A gente vê, por exemplo, eu percebo nessa banda tua nova uma vibração ali muito interessante, essa coisa da religião ali, né? Porque aquele pessoal é um pessoal de igreja, né? Não é? Até o baixista é pastor, não é isso? Não, a gente brinca, ele não é pastor. Brinca, não, né? mas o pessoal é de igreja ali, né? Ele é pastor do groove. O baixista toca com o Mano Brown, com a galera do Racionais. A banda é muito boa, e eu acho assim que essa banda é uma banda muito legal que você escolheu, teve aí a felicidade de estar nela, porque de chamar ela para si, né?
porque eu acredito que vai te dar muito futuro aí, muitas possibilidades de coisas novas. Então, eu acho que foi um negócio, o lance da banda, a gente foi se conhecendo e foi ligando uma coisa a outra. O baterista, o Juninho Isidoro, também é muito parceiro, produz um monte de coisa comigo. E vira e mexe, eu tô na igreja também acompanhando a galera deles lá. Essa galera da Black Music, da Zona Sul aqui de São Paulo. Então, tem uma troca aí cultural, né? É muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Igor. Seguinte, a gente vendo aí a sua história, Igor, você começou bem cedo a tocar e com 14 anos, talvez, você já estava tocando profissionalmente, né? Uhum. E tem aquela história de que você precisava até de alguns momentos de autorização judicial para tocar à noite e tal. E você teve a oportunidade de tocar com alguns mestres do blues que vieram para o país, né? Faz sentido, então, para você, uma frase curtinha, o palco é a escola? O que você acha disso daí? Muito, faz muito. Eu estava conversando com um menino novo que está no Instagram postando os vídeos e tal, e correndo para lá e para cá. E outro dia ele foi fazer um negócio aberto e ele falou, cara, como é difícil tocar ao vivo, né? Como é difícil tocar fora do seu quarto. Então hoje a gente tem uma geração de muita gente presa dentro. Agora com a pandemia é muito mais, né? Pior ainda. E a música, especialmente, eu acho que blues, soul, cara, isso aí é coisa de, infelizmente, é coisa de contato físico. Eu falo que é a música de contato físico. Dependendo da reação da plateia, você muda, porque é uma música que você molda. O blues não tem um set list certo, não tem. É muita coisa de improviso, né? Então, você só vai aprender isso daí tentando acompanhar os caras. Você só vai aprender quando você está no palco, o cara chamar uma música que eles chamam música na hora, você tem que saber, e você errar, o cara fala, não é assim, é daquele jeito. Tipo, não tem essa coisa do pré-gravada, ou naquele o conforto de estar no seu quarto. Tudo bem, você está filmando ao vivo, mas você está no seu quarto, né? É diferente de você estar num lugar que às vezes o equipamento não é o que você quer, o retorno que você está escutando não está legal, o artista vai mudar a música, vai pedir outra coisa, o público vai reagir diferente do que você está pensando. Então, são N fatores, né? E tem um lance de que alguns desses caras que vêm tocar aqui também não fazem ensaios, não, né? O cara já chega meio diretão pro palco, não tem essa de ensaiar, não, né? Então, principalmente os artistas de blues, como é uma música muito de improviso, você tem que saber aonde você vai transitar quando o cara tá tocando alguma coisa. Você tem que falar a língua dele no instrumento também. Então, é difícil você preparar uma banda para acompanhar alguém se essa banda não tá vivendo essa música há alguns anos, entendeu? Estudando, pesquisando. Porque vai dar um conflito. O blues parece ser uma música fácil, mas não é. Não é. Não é. Outro exemplo foi... Eu tô produzindo uma galera aqui no estúdio e vira e mexe, vem os guitarristas aqui e tal, a molecada tocando pra caramba. Outro dia eu falei, cara, pra um brotherzão, meu baita guitarrista, eu falei, cara, tá legal o solo, mas você não tá cantando com a guitarra. Tenta cantar com a guitarra. Escuta o B.B. King. É fácil, é 2, 3 notas, mas ele tá cantando com a guitarra. Ele fala uma coisa. Tem um começo, tem um meio, tem um fim.
E isso é uma coisa difícil. Na hora que o cara percebe, tenta fazer isso, tenta. É um simples que é muito complicado e não tem uma equação para você resolver isso. É um lance de você sentir, você falar com o instrumento. É muito subjetivo, não existe uma fórmula, né? Então é de ouvir muito, é de você se conectar. Eu escuto o B.B. King falando com a guitarra. Tem gente que não tem essa sensibilidade, entendeu? Mas é um simples bonito. Não, se você reparar bem, do mesmo jeito que ele fala o canto, a guitarra dele é bem parecido com o canto, né? Se você for ouvir. Então, é uma coisa subjetiva que é difícil você ensinar. Você vai aprendendo. Eu também não comecei aprendendo isso. Eu fui ouvindo muito, eu fui aprimorando essa de perceber essas coisas. Hoje em dia, isso é gritante para mim. Às vezes um guitarrista está tocando um monte de coisa, eu acho legal, mas ele não está falando nada. É como se ele estivesse fazendo blá, 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 blá. Para mim é isso, assim. Fica, nossa. Jogando as notas, né? Vai jogando. Exatamente. Diferente de alguém que tá falando bonito, ou o cara quando faz um rap, não sei o que lá, eu vou falar, eu vou não sei o que lá. O solo é a mesma coisa, é um canto, é um flow, né, que eles chamam. E isso aí foi uma coisa que aconteceu recentemente. E um guitarrista extremamente técnico não significa que ele vai tocar blues bem, né? Porque não é a quantidade de nota, é a nota certa, na hora certa. Sensibilidade. Eu tenho um disco do Fred King aqui, que tem uma música que toda vez que eu ouço eu fico de queixo caído, porque ele quebra tudo com 3 notas. O solo dele tem praticamente 3 notas. Fred King é uma coisa de outro mundo. Né? Atemporal, falo. Nossa, nem me fala. Que coisa. Né? Ele morreu com 42 anos, eu acho. É o Burglar. Puta, esse disco é animal. Burglar. A primeira música é Pack It Up. É espetacular. Nossa, aquela música. Cara, essa primeira música, esse disco é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Assim. É espetacular. Pack It Up, pra mim, é essa ponte do funk, do blues. Com essa sonoridade. Se você escutar Pack It Up, não é datado. Parece que foi gravado hoje. Parece as coisas que eu escuto o Gary Clark Jr. tocando. É uma coisa. É atemporal esse som. É atemporal, não é datado. Né? E ele tem um som maravilhoso, aquele disco. A produção dele é muito bem feita. Maravilhoso. É muito legal. Ô Igor, você estudou, né? Você formou em administração, é isso? Sim. Essa coisa da administração mudando um pouco, levando para o outro lado, né? Ela te ajudou nessa questão da construção da carreira, de empresariar a coisa, porque a gente percebe assim que você tem todo um feeling de não só ser artista, cantar, tocar, mas você tem um feeling também de se produzir, de produzir aquilo que você faz, que é muito legal. Não é qualquer um que tem essa visão, né? Tem artista que, por exemplo, nós conversamos aqui com o Ginga, é um músico extremamente maravilhoso, porque tem um dom maravilhoso, uma voz, uma cultura musical que é impressionante dentro do Brasil, né? A gente pôde conhecer ele e foi muito legal. Mas a gente percebe no Ginga que ele não tem essa visão, ele tem dificuldade em poder promover a carreira dele. E isso é uma coisa que você não tem. Essa formação tua de administração ajudou muito nesse sentido? Eu acho que sim. Eu nunca planejei muitas coisas, mas eu acho que sim. E eu vim de uma geração meio que... Como é que eu falo? Né, underground. Eu vim de uma geração que fazia tudo. A geração do Ginga
ainda tinha as grandes gravadoras, ainda tinha o jeito que é o certo, né? Você ter um produtor, você ter um diretor, você ter um cara que vai planejar. E eu sou de uma geração mais faz tudo, assim, né? Então, eu tive que aprender a fazer as coisas, né? E aí eu comecei a empreender também, abrir uma produtora musical aqui em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, agora estou em São Caetano. E trazia os gringos também, montava essas turnês, produzia alguns discos aqui no Brasil também, produzi turnê fora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tem o microfone aberto aí que está entrando. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que é o Mané, né? Eu tô isolado no estúdio. Ô Igor, e essa questão, então, da produção, né? Quanto que você acha que isso pesou? A gente percebe, assim, sente, né? Que você conseguiu dar passos e ir num sentido que muitos não conseguiram. Você com a tua idade, é difícil você pegar um músico brasileiro com a tua idade que já conseguiu chegar num nível, dependendo, né, do tipo de música que o cara atua, num nível que você conseguiu já. Porque, por exemplo, ser indicado para o Blues Awards, o primeiro latino-americano, primeiro, se você contar todos os músicos latino-americanos, é que nem espermatozoide que chega no óvulo, né? É a mesma coisa, meu. Chegou o Igor Prado lá, porque aí que eu vejo muito essa questão da mão de Deus aí na tua vida, sabe? Porque, pô, ser indicado pro Blues Awards, primeiro latino-americano, é uma coisa complicada, né? E muito, muito legal, né? Fala. Eu acho que é uma coisa. Tem coisas que a gente não explica, igual o lance de eu beber, escutar Chuck Berry e já querer tomar o microfone dos outros, Little Richard. Então, são várias coisas. É muito trabalho e às vezes, igual você falou, a mão de Deus, você tá no lugar certo, você conhecer essas pessoas que nem o Willie Walker, que morreu há 2 anos atrás, o cara, ele é um dos caras que criou esse estilo, na mesma onda do Al Green. E quando esses caras se vão, a gente fala, nossa, meu, eu tava do lado dele, eu devia ter perguntado isso, devia ter perguntado aquilo. Os caras são os arquitetos dessa música que a gente ama, né? Então eu acho que tem as duas coisas. O lance de você trabalhar muito, você tentar aprender muito, você tentar falar a língua dos caras e você ter essa mão de Deus de fazer você cruzar com uma pessoa dessa, às vezes criar uma amizade e criar um vínculo e por isso que eu falo que eu fui muito privilegiado, né? Poder viajar ao mundo com essa galera. E como é que estava antes da pandemia, Igor? Você estava tocando mais fora do que no Brasil? Meio a meio. Meio a meio. Como é que estão? Qual que é a diferença nos cenários lá? Aqui, eu não sei como é que está o cenário do blues no Brasil, eu também não sei se está tendo uma renovação. E nos Estados Unidos, isso é uniforme lá? O espaço para o blues lá é uniforme ou acontece mais no sul, na costa oeste? Como é que funciona isso aí? Lá nos Estados Unidos, o blues não é uma música de mainstream, né? Já vamos tirar dessa caixinha. Não é uma coisa que vai ter 1 milhão de plays por dia, você vai encher estádio. Isso já não existe mais. Existe, só que eu falei, é uma cultura muito. A música é uma cultura muito pesada, igual eu falo. Então tem aquele público que vai todo ano nos festivais assistir as bandas, e os caras ajudam, e os seguidores do blues, que é uma galera nos Estados Unidos agora de faixa etária de 60 para cima, são os caras, é um público muito fiel, assim, é um público que acolhe muito, né? E eles acolhem os novos artistas e
Então, assim, existe uma cena, obviamente é uma cena muito maior que aqui no Brasil, porque o blues é uma das músicas de raiz americana, né? Mas aqui no Brasil tem uma galera nova, legal. Aqui tem alguns festivais, aqui tem alguns lugares para tocar. Eu não sei como é que vai ficar depois da pandemia. Se tratando dessa música não ser uma música nossa de raiz, a gente tem festivais e alguns lugares para tocar. É óbvio, sempre a gente queria que fossem mais lugares, mais pessoas, mas existe uma cena, assim, existe uma cena aqui no Brasil. E na Europa existe um prestígio e uma cena maior ainda que a cena americana, em termos de dinheiro, né? Porque a Europa foi um lugar que acolheu o blues desde a década de 60, quando estourou os artistas da Inglaterra, bababá, Eric Clapton e tal. Então, a Europa acolheu o blues de um jeito que nem os americanos tinham acolhido o blues. E isso se propaga até hoje. Então, os maiores festivais em termos de dinheiro estão na Europa. Para fazer um bom tempo. Por exemplo, quando a gente... Deixa eu interromper um pouquinho. Eu vou precisar sair da live, que eu tenho um compromisso agora, e eu queria só me despedir de vocês, do Junão, do Marinho, e agradecer demais a presença do Igor. Igor, eu estou adorando esse papo, mas eu tenho realmente que sair. E saio com dor no peito. Te agradeço demais, desejo um puta sucesso para você. E vou falar para o Junão, só conta para ele depois que nós fizemos, na época da SUM, o primeiro e o segundo festival de blues de Mococa, que depois não teve mais. Que legal! Um abraço para vocês. Beijo a todos. Do estado de São Paulo, não foi só de Mococa, não. Primeiro e segundo festival de blues do estado de São Paulo. Fazia parte da Folha de São Paulo, ela tinha no programa. Estava na programação cultural do estado, né? Chegou a entrar. Legal. Mas isso aí há muito tempo atrás, né? Muito tempo. Temos que fazer outro. Temos que fazer outro. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer outro nessa vida, mas mas teve, a gente... viu? Teve 2, 3 anos atrás, eles fizeram um aqui, iam repetir, vamos ver, aí veio a pandemia, eu acho que pode voltar. Quem sabe aí, depois que terminar a pandemia, o Mané, inclusive, está com uma ideia, né, de uma produtora aí para trazer alguns shows aqui para Mococa, e quem sabe isso vai dar certo e você vai estar aqui com a gente, né? Da hora. Se Deus quiser, viu? Mas você estava falando da Europa, Igor, é curioso, né? A experiência nossa, que a gente começou a ouvir música moleque, então a gente teve muita sorte, porque começamos a ouvir o melhor, né? Começamos a ouvir Jimi Hendrix, Eric Clapton, quer dizer, tudo blues, totalmente influenciado pelo blues. Aí a gente começa a interessar pelos bluesmen ingleses, John Mayall, Alexis Corner, que eu adoro até hoje, para mim um dos melhores. E só depois que a gente foi ali, Howlin' Wolf, Muddy Waters, aí você vai pesquisar. Se você cria um amor pela música, você vai querer saber tudo daquilo, né? Uhum. E você percebe que é um universo riquíssimo, quer dizer, como é que em 12 compassos você consegue fazer tudo isso? Quer dizer, esse é o grande mistério do blues, eu acho, né? É a grande tesão do blues, né? E tem esse peso aí da aceitação deles lá na Europa, né? Que, aliás, eles parecem aceitar tudo que é bom, né? É incrível, é que nem o Japão, tudo de bom tem um espaço ali, né? Isso rola faz tempo, né? No final dos 50, aquele American Folk Blues Festival, que os bluesmen lá estavam tudo no banquinho, um do lado do outro, esperando a vez, né? Eu tenho aquele filme fantástico. Mas estou falando, nos Estados Unidos estavam largados lá, velho, no começo dos 60, os caras estavam tudo tocando em boteco, foram para esse mega festival na Europa, na hora que voltaram para os Estados Unidos, voltaram consagrados de novo. Assim.
E os caras tudo esquecidos lá. Muito louco isso, né? Nossa, só gente boa, nem me fala. Ô Igor, vamos voltar de novo aí para a questão da Soul Music, né? Eu tenho uma abertura aí, um jeito de viver que é muito próximo da vida espiritual. Então eu faço atendimento, eu rezo para as pessoas, eu tenho esse lado aí que eu preservo muito e faz parte da minha vida. Então eu percebo assim, a música ela entra aí nessa cena como uma coisa, uma ferramenta, vamos assim dizer, que abre muito a alma da pessoa para poder receber a graça espiritual da oração e de tudo aquilo que envolve a oração. A música ajuda nessa abertura, né? Então a gente vê aí, por exemplo, eu escuto música desde 1900 sei lá, 78, 77, 76, por aí. E eu percebo hoje, com 64 anos, que a música hoje ela faz sentido para mim a partir do momento que ela tem alguma coisa da minha experiência dentro dela, que é a soul. Então a soul music para mim hoje ela grita na alma, eu escuto a soul music com uma força, uma capacidade de absorção musical muito maior do que qualquer outro tipo de música. Isso demorou 50 anos para perceber, entendeu? Hoje eu percebo essa força que vem da soul como uma música espiritual. Você tem essa visão, você percebe isso nela, você comunga comigo nisso? Totalmente. E aí a gente volta para aquela coisa que eu falei de cantar com a guitarra. Depois que você aprender a cantar com a guitarra, você falar uma história, você tem que dar um sentimento para aquela história. Por isso que tem coisa que eu vejo os caras tocar, você faz assim, ó, nossa, você começa a sentir e por isso que o blues, a soul music, tem essa carga espiritual, assim, porque ela não é uma música de difícil, não é uma música complicada, é uma música que vai direto no coração da pessoa. Então, tem que ter muita verdade. Se essa verdade está transbordando ali, você está passando essa mensagem, você vai direto na pessoa. Então, por isso que eu acho que a soul music é a música mais nua, quando você vai escutar Otis Redding, quando vai Sam Cooke, é o cara ali sem nada, o cara tá nu ali, na forma da arte. E é uma música, igual você falou, vai direto, ela é muito direta a entrega dela é muito direta. Eu acho que por isso que a soul music ela pega tanto nessa coisa da espiritualidade das pessoas. E o blues também, assim. Eu acho que a soul music de uma forma um pouquinho diferente, mas eu total compartilho da sua opinião, assim. Inclusive vem da igreja, né? Das raízes da igreja, né? Isso tem muito a ver, né? Muito bacana. É muito bacana isso. Que é assim, a gente se preocupa muito no Brasil hoje de trazer esse peso, né? De trazer essa beleza, né? Que a música representa. Que a música é vida, é esperança, é fé. E o Brasil acabou se perdendo aí, né? Nas mídias sociais, que a gente tem um pouco de pena com isso, mas tá aqui o nosso esforço. Eu acho que nós estamos aqui na boa vontade total de trazer isso à tona para as pessoas poderem entender que existe esse lado da moeda em que não é muito falado, não é muito vivido, né, pela mídia.
E é muito bonito isso, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência de música uma vez, de uma mulher que veio aqui na região, e eu sou católico, né? Essa mulher veio na religião, ela chama, inclusive tem um monte de CD gravado, e ela veio fazer uma experiência de oração para jovens. E eu fui, ela pediu para levar o saxofone para participar, e eu fui, aqui em Casabranca, que é pertinho de Mococa. E aí, naquela experiência, a gente conseguiu ali, assim, na oração em línguas, eu tô aprofundando um pouquinho mais aí, porque eu acho que é pertinente. Naquela oração em línguas, a gente conseguiu instrumentalizar aquilo, rezando pelo instrumento, né? E aquilo foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Porque eu percebo... muito na igreja evangélica, né? Principalmente nas igrejas que tem esse teor de black music, na igreja do pai do Juninho, do meu batera. Pentecostal, não é? Do Espírito Santo, né? E é muito legal porque você abre, né? E é bacana porque você consegue rezar tocando. O John Coltrane, no final da vida dele, ele gravou... Eu tenho um disco do John Coltrane que tá com o Marinho, inclusive. Esse disco, ele é colombiano. A capa dele é um pedaço de papel dobrado, assim, com o disco no meio. Ele é colombiano. E é Ascension, um dos últimos. Aquele disco lá, ele toca como se fosse um eterno início. A música dele não tem fim, é um eterno início, que vai, né? Você fala, agora vai, não vai, porque é uma oração com... Ele conversa com Deus ali. É absurdo, Ele conversa com Deus. Eu ia falar que tem a igreja dele, né? Os devotos tem. Dele. Eu vi isso aí. Eles são bons. Cara, eu tive uma experiência muito legal na igreja onde o Al Green congrega em Memphis, né? E a gente assistiu um culto dele lá. Nossa, foi... Ele é pastor? O Al Green é pastor? Ele é. E a gente foi no mesmo ano do Blues Music Awards. A gente foi para Memphis, nosso produtor foi também, Chico Blues. Queria um abraço pro Chico aí também. E a gente foi para lá e o Al Green, de vez em quando, ele tá na igreja, né? E eu lembro que a gente pegou um táxi do aeroporto pro hotel e a gente perguntou para um taxista, assim, falou... você sabe desse negócio do culto do Al Green e tal? O taxista falou assim... Que é isso, cara? Esse cara é pastor só por causa do negócio do imposto de renda aqui. Esse cara nunca tá na igreja. Aí acabou. Eu falei, nossa, será, velho? Aí a gente falou, vamos lá do mesmo jeito. E, cara, a gente entrou lá e tal. Tava cheio, mas não tava muito de carro. A gente, beleza, vamos lá fazer uma visita. Na hora que a gente abriu a porta, assim, entrou no culto, ele tava no púlpito lá, tinha um órgão Hammond, uma batera. Cara, a gente tomou um susto, assim, ó, da gente entrar e fazer... Dele falar, não, pode entrar, pode sentar, vocês são da onde, blá, blá, blá. Nossa, foi animal. Tem uma filmagenzinha no meu Instagram, se correr. Eu lembro que meu irmão entrou, velho, e a gente tomou tanto susto que ele falou, caralho, é o Al Green. Ele mandou dentro da igreja, assim, todo mundo olhando. Os caras não entendiam português, mas eles sabiam que o cara falou um palavrão ali na hora. Ele falou, caralho, é o Al Green. Nossa, foi uma experiência absurda, assim. Que legal. E o Al Green é bom na oração mesmo. Nossa, era absurdo. Ele ia falando as coisas e do jeito que ele ia rezando, o cara do Hammond ia procurando o tom, assim, ó. Não. O cara do Hammond já puxava o acorde, já ia com o acorde atrás do que ele tava falando, assim. Cara,
Que legal. Aí ele começava a cantar, os caras já começavam a... Nossa, uma dinâmica que os caras... Meu Deus. 10 minutos você se converte. Não, absurdo. Absurdo. Não, foi um absurdo. Foi muito... Uma experiência... Ô, Igor, desse pessoal que você conseguiu produzir, trazer aqui para o Brasil, qual que foi o mais legal, assim, o mais bacana, o mais amigo? É difícil falar, são vários, mas eu posso citar o Willie Walker, de repente, que faleceu aí. Ele já faleceu, né? 2 anos atrás. O Willie Walker, foi muito louco a nossa história com ele, porque o Willie, ele estava meio que aposentado e fazia uns 15 anos que ele não lançava nada. Ele veio para o Brasil fazer essa turnê aqui, que fazia muito tempo que ele não viajava. Ele voltou para os Estados Unidos e gravou o disco que deu uma estourada lá na cena. Então ele veio para cá antes dessa volta dele. Então a gente criou um vínculo, a gente criou uma amizade muito legal, assim. Eu voltar nos Estados Unidos e ficar na casa dele fazer o barbecue lá, o churrasco na casa. E a gente criou uma amizade, a gente foi para a Europa juntos, a gente fez uma turnê na Espanha, a gente fez um monte de coisa aqui no Brasil, Argentina, Chile. Então acabou criando uma amizade, e ele era uma figura assim, aquela figura que eu nunca vi esse cara bravo na vida. Era o dia inteiro fazendo piada, dando risada. Que presentão que você conseguiu viver com ele, hein? Esse tempo aí. A gente gravou um disco, né? Chamava Soul Connection, que é com o que eu falei, o organista da Áustria, o Rafael Resnick, e o Willie Walker cantou várias músicas. A gente gravou em São Paulo, tudo ao vivo. Eu lembro. Muito legal. Você foi no Ronnie Fon com ele, eu lembro que eu assisti. A minha mulher que gostava muito de assistir Ronnie Fon, então do lado da cama ali, ela botava o Ronnie Fon ali no tablet, e eu com o vidão aqui. A hora que eu vi o seu music, eu virei o tablet para mim, né, para poder acompanhar. O Ronnie Fon é um cara que sempre deu uma força para música boa, né? Sempre tinha gente boa no programa dele tocando, né? Rony é o baita brother, também a gente acabou virando amigo também, depois de tantas indas e vindas ali, né? Você foi várias vezes lá, né? Muitas vezes, cara. A gente tinha carta branca com ele, e às vezes ele tava ouvindo o disco no carro e mandava mensagem, e eles já chegaram a cancelar atrações quando eu tava com algumas coisas, porque soul e blues, ele adora soul music também, cara. Tipo, eu lembro da cara dele quando o Willie Walker tava lá. Foi um negócio assim, dele olhar para mim no final e falar, cara, que é isso? Tipo assim, que é isso aqui? Assim, ele... Muito louco. Sentindo no coração. Outro que tenho muitas saudades é o Jô. O Jô abria muito espaço pra gente lá no programa. Abria também. Eu falei com o Vili, o diretor, outro dia, e me deu uma saudade dessa época, cara. A gente ia lá pra Globo, às vezes eles deixavam o nosso musical especial, a gente não gravava junto com o programa do Jô, a gente gravava separado. Aí eles preparavam o palco, ficava o dia inteiro. Uma vez a gente levou o J.J. Jackson e a Tia Carol lá. Eu já vi. O dia inteiro, que foi uma direção do Villain. Nossa, cara, aquela época... Eu sinto muita saudade do carinho que a produção tinha ali. O Jô, o Villain, a Lucila. Porque valoriza aquilo que realmente tem lastro, né? Era muito legal. É verdadeiro, né? Aí que é o problema. Esse é o lance do mainstream, né? Da comunicação mainstream, porque ela te joga para um público maior, né? A internet liberta o artista, mas ao mesmo tempo é muito fragmentado, né? Para você pode acertar na loteria ali, mas pode não conseguir nada, né? É uma loteria. Não é fácil, não. A internet é maravilhosa, abre canais, abre possibilidades, mas você precisa ser bom na arte, viu? E é muito saturado, né? Nossa, enche o saco. Você tem que ficar
procurando aquele espaço para você jogar, entrar ali. Não é brincadeira. Precisa ter muita cabeça, muito estudo, muita vontade. É isso. Mas Muito bem. Deu a hora. Isso. Deu a hora. Ô Igor, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Eu agradeço a tua humildade até sei lá, de sentir aí que seria interessante você participar aqui, o trio Pruga Caipira, né? Lá de Mococa. Hoje em dia eu sinto falta de conversar com alguém que fala, cara, eu gosto de soul music, eu gosto de Sam Cooke, eu gosto de Al Green. Nossa. E se você precisar, uma hora você precisar, você pode ir lá no Garimpando Bolachas, que você vai encontrar alguma coisa boa lá. Legal. O último episódio é o Carl Denson, que nossa, é uma bomba. O cara é uma bomba ambulante, fantástico. Animal. De mistura rock, mais é rock com funk, né? Mas isso tudo a gente faz por amor. Então eu agradeço muito a tua humildade, a tua abertura, agradeço mesmo, de coração, e falo assim que você deixou aqui 3 amigos em Mococa, que se o dia que você precisar alguma coisa aqui, pode contar conosco, e se realmente der certo essa ideia da produção, você não tem dúvida que teu nome está aqui na lista. E nós vamos realmente... Obrigado, valeuzaço, velho. Obrigado. Qualquer coisa que precisar daqui de mim, do estúdio, estamos por aqui. Muito obrigado, viu, Igor? Um abração. Igor, foi um grande prazer aí. A gente espera te conhecer pessoalmente aí, uma hora qualquer. Grande abraço. Um abraço, Igor. Fica com Deus. Vocês também. Tchau. Tchau.